Fala, pessoal do canal, assunto polêmico que vocês pedem aqui pra mim. Trabalho na Bélgica, associativo declarado, qual escolher aqui na hora que você estiver na Bélgica? Eu vou falar pra vocês aqui a minha opinião, o que aconteceu comigo, na verdade, e vou dividir com vocês aqui como é que funciona, que é o que eu andei pesquisando e vendo na vida real, tá certo? Então bora lá. O trabalho associativo aqui na Bélgica, como é que ele funciona? É como se você fosse um autônomo aí no Brasil. Só que a diferença aqui é que você é sócio ativo da empresa, você tem uma participação. O seu patrão tem mais de 50% e você aí tem 5%, 3%, aí ele decide. E você fica, fazendo parte da empresa. Detalhe, se for um patrão que quer no futuro fuder com a empresa, fazer alguma coisa de ruim com a empresa, se você não tomar cuidado e ele fechar a empresa, a dívida fica para você também, tá? Outra coisa, se o seu patrão contratar mais uma pessoa, você tem que assinar também e para demitir também, tá? Ponto negativo do associativo, você não tem férias, não tem 13º, tá? E você tem que pagar suas leis sociais e uma parte do seu imposto, igual no Brasil. Mesma coisinha do Brasil. Leis sociais, 700. O meu patrão era um patrão muito bom. Então, o meu acordo com ele pagava minhas leis sociais, era 745 euros por trimestre, mais o meu pré-conte. O meu pré-conte aqui é um imposto, é um mínimo do imposto. Então, ele pagava aí o equivalente que eu podia ter na minha conta até 1.800 euros. A partir disso, pode ser que eu pague mais imposto, pode ser que eu pague menos imposto. Se eu pagar mais, é por minha conta. Porém, isso é até declarado, tá, gente? Evitem aqui a ter dinheiro na conta. Muita gente depositar dinheiro na sua conta, às vezes você tem um trabalho por fora, porque senão você vai pagar muito imposto, muita taxa. Aqui o governo sabe de tudo, diferente do Brasil. É claro que tem 12 milhões de habitantes, no Brasil tem 200. Aqui eles controlam tudo que passa na sua conta, tudo mesmo, tá? Então essa é uma diferença, uma das diferenças do associativo. Você não tem férias, não tem 13º. O que acontece? Se o seu patrão ele pagar a sua lei social, o seu pré-conte, e ele te pagar aí mais uns 12, 13, 14 euros por hora, pode ser que seja bom. A questão é que daí é você por você. O que acontece? Você vai trabalhar por hora. Então, se você trabalhar 10 horas por dia, você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai sair da sua casa às 6 da manhã e volta às 6, 7 da noite. E é isso que acontece, certo? Aí sábado e domingo livre. Ou às vezes você pode trabalhar aí no sábado e domingo, você acaba fazendo 200, 230, 240 horas do mês, de acordo com o que você ganha, entendeu? Bom. Porém, para você ganhar 13, 14 euros por hora e mais o seu pré-conte ou sua lei social, meu amigo, aí você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar mesmo, você tem que ser um profissional. E aí que tá o problema, é difícil você ser profissional. Se você chegar agora na Bélgica, até você se acostumar, você não vai ganhar igual um profissional. É difícil, gente, não é fácil. E o seu patrão, se ele é patrão, significa que ele já tem um conhecimento de Bélgica, já tinha uns anos de Bélgica, tá? Para quem que é bom o sócio ativo? Pro seu patrão. Por quê? Para ele te declarar, ele vai, por exemplo, se ele paga 2.000 para você, ele paga 2.000 para o escritório de imposto para o governo, igual no Brasil. Então, sendo associativo, ele não precisa pagar isso. Em compensação, daí ele não vai te pagar também o que ele está economizando, enfim. Então, é muito do que você conversa com o seu patrão. Se você não tem férias ou 13º, que a maioria do associativo não tem, você pode conversar com o seu patrão. Às vezes seu patrão aí te paga suas férias, seus 13º, você é um bom funcionário, entendeu? Tudo é do combinado, tá certo? Então o sócio ativo é mais ou menos dessa maneira que funciona, tá? Quando que compensa ser sócio ativo? Quando você é um funcionário profissional. Eu vejo profissional que ganha 17, 18 euros por hora. Porém, o pré-conte e as leis sociais é por conta do funcionário. Quanto que ele ganha no final? 12. Dá na mesma. Eu ganho 17,17 euros por hora. Descontado já as leis, eu sou declarado. Descontado já as leis sociais e o meu pré-conte, é como se eu ganhasse 13, 12. Só que eu já tenho tudo em folha, tá? E aqui na Bélgica, eles dão mais valor para quem é declarado. Vou explicar aqui para vocês basicamente. Banco, concessionária, aluguel,
tudo, eles confiam mais no declarado. Por que o declarado? Porque aqui o declarado, você é indeterminado, você é um contrato, você é um trabalhador contratado indeterminado. Então, e aqui eu já falo também os benefícios de você ser declarado. Declarado, você trabalha só 38 horas por semana. Tem emprego, você trabalha mais? Tem, restaurante, enfim, funciona, né? Alguns estabelecimentos que você trabalha mais. Mesmo assim, você tem 2 dias de folga na semana. O restaurante que eu trabalhava era de terça a domingo, de quarta a domingo. Segunda e terça ele não abre. Mesmo assim, no verão, cheguei a fazer 40 horas por semana, no verão, né? Que vai uma galera a mais, né? Mas geralmente aqui na Bélgica o declarado trabalha 38 horas por semana. Hoje eu trabalho 38 horas por semana, tá? Salário, média de 17,17 euros por hora. Descontado em folha, vai cair para uns 12, 13. Mas aqui na Bélgica o índice acompanha um pouco a inflação. Então todo ano, quanto mais você permanece na empresa, se você já tem um ano de casa, seu salário sobe um pouquinho. Centavos, mas no final das contas sobe. Esse ano de 2025 o index está em 3,47%, 52%, ou seja, a minha hora vai subir 3,52% em 2025. Aí em 2026, quando fizer 2 anos mais, e assim sucessivamente. Eu só faz 5 meses que eu tô trabalhando nesse regime, tá? Tenho 13º, tenho férias, 5 dias por semana, férias paga. 5 dias, 20 dias semanais. Só que aqui na Europa conta dia trabalhado, não conta sábado e domingo. Então, o que a gente faz? A gente escolhe os meses que a gente tem feriado. E aí conta só os dias trabalhados. Então, às vezes você chega a tirar 45 dias de férias no ano, porque sábado e domingo não conta. Aí você pega um feriado que a empresa não abre, o feriado é na quinta, a empresa não abre na sexta, você pega quinta, sexta, sábado e domingo. E mais segunda, terça, quarta, quinta. E sexta da outra semana você pegou de férias. Ou seja, você pegou 9 dias e descontou só 5 dias das suas férias, entendeu? Essa é a vantagem do declarado. Aumento do salário, férias, 13º, premiação de final de ano. Tem empresas multinacionais aqui que ganham, né? Você ganha premiação. Aí você é membro membro dos trabalhadores aqui, tem também, e aqui funciona. Dentro da nossa empresa tem síndico. Então, se você é maltratado, se você vai ter uma conversa com o seu patrão em particular, você chama um síndico do membro. Eles fizeram xenofobia com você, alguma coisa, racismo, você pode relatar na empresa, mulher também. Então, assim, é bem diferente o declarado, tá certo? Para quem compensa associativo aqui, para quem tem anos de Bélgica, e mesmo assim você tem que ter a carrinha, você tem que ter o seu trabalho, o seu material, responsabilidades fiscais, compensa. Para quem tem 5, 10, 15 anos de casa, tem conhecido aqui que veio do Brasil, fez um curso de pintura, hoje ele é pintor profissional, então ele trabalha com o patrão dele, né, tem um acordo de trabalho dele, e por fora ele é pintor, então ele pode ter, né, essa variação, só que ele já tem 7 anos de Bélgica. Meu ex-patrão tem 20 anos de Bélgica, você tem contato, né? Quando que compensa associativo? Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando quais os trabalhos que compensa, tá? Mas aqui na Bélgica, para você ser associativo, você tem que ter tempo de casa. A não ser que você faça um marketing digital no seu Instagram, divulgue, a não ser que você saiba falar o francês fluente, o neerlandês fluente, o inglês fluente, tenha dinheiro para comprar carro, tenha dinheiro para fazer todas as coisas, aí até compensa. Uma empresa, você tem dinheiro para abrir uma empresa, então é difícil, né? Então, mas isso é mais pro patrão, né? A parte de abrir empresa, essas coisas. A diferença entre o associativo e do CLT declarado é basicamente essa que eu falei para vocês aqui no vídeo. Associativo não tem direito de nada, você ganha de conforme você trabalha, porém, para você ganhar muito, você tem que ser um profissional, a pessoa tem que confiar em você, né? E o declarado não, o declarado você tem faxina declarado, tem obra declarado, tem fábrica declarado, tem muita coisa. Como faz 10 meses que eu tô aqui, eu fui pro declarado. Tinha um pouquinho de inglês, consegui um emprego declarado, né? O meu patrão muito bom, tinha um acordo muito bom, ele pagava o meu pré-conte, pagava minhas leis sociais, mas no declarado para mim
Aí no final das contas, e acabou sendo melhor, acabou que me rende mais. Eu trabalho só 38 horas por semana, não trabalho final de semana, enfim. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo aí é um vídeo muito polêmico, que vocês pedem muito, e eu fiz a explicação para vocês aqui, nesse vídeo aqui. Tamo junto, é só o começo. Deixa no comentário aqui para mim o que vocês querem ver no canal, dicas de vídeo que eu corro atrás e gravo para vocês. Tamo junto.